Olá, bem-vindo, bem-vinda. Hoje nós vamos falar, nosso estudo será sobre o valete de espadas, tá? E quem nunca ouviu falar do Al Capone, o gangster mais famoso de Chicago? Ele reflete bem o valete de espadas, também conhecido como pajem ou princesa de espadas, tá? Então, geralmente é uma figura estampada na carta, é um jovem empunhando uma espada. É também um jovem que ainda não aprendeu a arte da esgrima. Seu símbolo básico é de um filho, no sentido estático, de um mensageiro ou peregrino no sentido dinâmico, tá? Ele parece cortar o ar com rapidez, mostrando uma grande vontade de resolver os problemas rapidamente. Então, o elemento ar representa os novos ventos que irão surgir com eles, também virão empecilhos, mas também novas metas. Também simboliza conhecimento, verdade, além da intenção de ir direto ao ponto sem fazer rodeios. Conhecimento, tá? Também. A tendência dessa carta é inocência e inexperiência e tirar conclusões precipitadas. Ele é um homem jovem, moreno, provavelmente de cabelos escuros, pode ser triste. Ele é o menino delinquente do baralho, é o filho aborrecente, rebelde. Vocês podem ver o menininho na carta com uma machadinha, tá? Também pode ser difícil de controlar. Negativamente, é um moço avarento, cruel, orgulhoso. Tá? No caso de um homem mais velho, na idade adulta, pode falar de alguém onde precisa de grande paciência para se saber lidar. Tá? Ele é egoísta, sem princípios morais e age sem pensar nas consequências, mas também é muito bem relacionado. Então, ele estende também seu lado obscuro para todos. Ele pode ser o traidor ou revela uma traição da sua parte. Desonesto, arrogante, indigno de confiança. Olha a piscadinha do safado. Sem autoridade alguma, mandão, gosta de dirigir a vida dos seus familiares. Fala também de um jovem que representa a pessoa de grande disposição para tudo, vitalidade, vigor e ânimo. Também alguém de temperamento forte, que se torna amargo e impetuoso nas palavras, tá? Geralmente as pessoas nascidas sob a influência do valete de espadas podem ser também charmosos, engenhosos, agradável, fácil de lidar, tá? O que melhor define o valete de espadas. Também, dependendo do contexto, pode denotar uma disposição para o mal, assim como a personalidade desse estudo, o Al Capone. Então, vocês vão ver ele sempre com o charuto na boca. Mas por que que ele é um criminoso que ficou tão famoso? E por que que ele é representado pelo valete de espadas, tá? Então, a Capone, na sua infância, ele pertencia a uma gangue de rua, a Five Points Gang, em Manhattan, e trabalhou também num bar em Coney Island, pertencente ao mafioso Frank. Então, aí o jovem delinquente, tá? Ele era considerado entre os 10 gangsters mais famosos da máfia americana. Uma vida marcada por crimes, publicidade e corrupção. Ele nasceu no dia 17 de janeiro de 1899, o mais infame mafioso Al Capone. Também o mais cultuado da história dos Estados Unidos. Então, além de mafioso, ele era um empresário destemido e mandante de vários crimes, tá? A história dele parece cenas de filme, até porque ele inspirou ele mesmo e também foi inspiração de muitos outros, tá? Ele se tornou um ícone da máfia, inspirando livros, filmes e séries de televisão, como Poderoso Chefão, Família Soprano. Então, a empresa lutava por saber novidades da máfia de Chicago e sobre Al Capone. Enquanto isso, ele lucrava valores altíssimos. Então, quando ele já tinha 30 anos de idade, ele já era um milionário. Então, pardo, baixinho, pescoço enterrado, contador de piadas sem graça, falador de palavrões, ostentação era com ele. Então, conta-se que ele era analfabeto, mas a família tem uma outra história, tá? Diferente, que ele terminou o colegial, que ele tinha uma boa educação, que ele tirou muita gente da pobreza, que era caridoso, de bom coração, valorizava as mulheres, mas tinha várias amães. O pouco se sabe é que atrás do valentão havia um pai de família, isso é de acordo com o jornalista Daniel Pisano, tá? Então, o lado caridoso do Al Capone, enquanto os viam como uma pessoa perigosa, alguns acreditavam que ele era o Robin Hood moderno.
Após a queda da Bolsa de Valores, em 1929, ele criou um restaurante gratuito. E, em 1931, de acordo com as contas do jornal Chicago Tribune, ele já havia servido 120 mil refeições. Então, ele também se gabava de ter atendido 5 mil pessoas por dia. Mas não era a sua primeira ação de caridade, tá? Ele ajudou a construir alojamentos, casa para desempregados, distribuiu cesta básica, igrejas, escolas, orfanatos e patrocinava grandes festas religiosas regadas à macarronada, às tarantelas. Então ele tinha também o apelido de Scarface, rosto com cicatriz, porque em 1917 o rosto de Al Capone foi cortado durante uma briga, tá? Então, ele tentava esconder um lado deste rosto das fotos, né? E ele dizia que eram feridas de guerra, mas ele nunca serviu o exército. Então, depois que ele ganhou notoriedade como gangster, ele passou a ser chamado de Scarface pela empresa, mas é um apelido que ele odiava, conforme consta-se, tá? Ele casou-se com uma irlandesa em 1918, chamando Mai Coughlin, e os dois permaneceram juntos até a morte dele. Tiveram também um filho chamado Sonny, em 1920. Então, de acordo com o Pisano, esse jornalista, o casamento entre os dois não era bem visto na época, comparado com Romeu e Julieta, né, da obra de William Shakespeare, porque ele era de família italiana e ela de família irlandesa, e não era muito bem visto. Então, as cartas de amor que ele escrevia para esposas eram bregas como todas as cartas de amor, mas era de um marido profundamente apaixonado, que ele era, quer dizer, ele era romântico. Então, segundo estimativas, o sindicato do crime arrecadava em torno de 100 milhões de dólares por ano. A maior parte vinda do contrabando, seguido dos jogos de azar, da prostituição, da extorsão e de outras atividades ilícitas, tá? É um homem que gostava de conversar com os jornalistas e se tornou uma celebridade internacional, tá? Ele dizia que ele fazia o serviço público para os cidadãos de Chicago. Então, ele afirmava, meu delito é dar a eles divertimento, ou seja, bebida e putaria, tá? Vamos falar sobre o carro do Al Capone. É totalmente customizado por Joe Berg. O Cadillac V8 era um sedã, tinha uma armadura de aço, tanque revestidos à prova de balas e os vidros também, cor verde, como vocês podem ver nas fotos, e tinha detalhes parecidos com os carros policiais, tá? Só a lataria tinha 2 centímetros de aço, tinha sirene, tinha um rádio que pegava a comunicação local da polícia, tá? Então, ele estava sempre um passo à frente. A janela também de trás podia ser baixada no intuito de disparar as armas contra o inimigo, tá? Então, quando ele foi preso, o carro também foi apreendido pelo governo. Então, com 13 anos de impunidade, ele arrogante, dono de si, ele contava com os mobilizados, que ganhando dólares da máfia política para pressionar e amedrontar os juízes e os jurados. Naquela época ainda não havia TV nem rádio, mas ele sabia usar muito bem os fotógrafos e jornalistas, a mídia de um modo geral. Então a lenda se espalhou e as pessoas gritavam, Capone, governador de Chicago, Capone para presidente dos Estados Unidos, tá? E a linha de negócios dele, que era produzir o álcool ilegal na época da lei seca, não era exatamente impopular, tá? Então vocês podem ver nos cartazes as pessoas pedindo bebida, tá? Então, também com simpatizantes na empresa, com gente lhe seguindo medalhas e honraria. Inclusive, Capone foi capa da Time, a revista mais influente dos Estados Unidos. Recebeu o título de Homem do Ano ao lado de Albert Einstein e Mahatma Gandhi. E ele se gabava de não ler livros e que ele governava sem diploma universitário, tornando-se o rei de Chicago, tá? Então, quando valete ou pajem saem, ela pode estar se referindo a uma pessoa, alguém fofoqueiro, tá? Por isso, tome cuidado com os comentários que faz. Tanto que Al Capone tinha fama de ser falante, tá?
no tarô mitológico, para vocês entenderem melhor, é um menino que se diverte soprando os ventos, que se transforma em tempestades e maremotos, representado por Zéfiro, o vento oeste. Então, o império dos quatro ventos surgiu da união de Eos, a deusa da Aurora, e Astreu, tá? Que personifica o céu estrelado. Então, seus filhos eram imaturos e indomáveis e representando as forças selvagens da natureza. E Zéfiro era vingativo, travesso, malicioso, provocava tempestades e maremotos só pela curiosidade de ver o que acontecia. Então, representa a intriga, a fofoca, que surge da curiosidade sobre os outros. Também Zéfiro era maldoso, malicioso e ia gerando disputas que podem transformar em grandes problemas, tá? Então esse envolvimento, intriga e humor e irritadiço são marcas do pajem de espadas, tá? Só para vocês entenderem o lado que entra também no lado mitológico, o fofoqueiro. Então, voltando para o Capone, Charlie Chaplin, Rodolfo Valentino, Louis Armstrong, ídolos do cinema mudo, moças e rapazes procuravam Capone uma chance de tentar chegar a Hollywood em Los Angeles, tá? Então, ele ajudava músicos, atores, cantoras, tá? Para entrar no cinema falado. Tanto que Chaplin queria ter seu próprio estúdio e Capone, ele bancou a construção da Universal Pictures, tá? Então, tanto a divulgação como o fortalecimento do jazz devem muito a Capone, porque na época da segregação racial, onde até os locais nos ônibus, né, os assentos eram separados por cor das pessoas, ele deu permissão aos músicos negros para ensaiar nos seus clubes. Então, muitos comiam e dormiam nos bordéis do chefão, tá? O que os filmes não contam é que Herbert Clark Hoover, presidente dos Estados Unidos na época, ele declarou guerra ao crime organizado, porque a corrupção dominava, a violência crescia, como nos dias de hoje, tá? Então, nós vamos falar sobre os intocáveis. Então, honestidade e bravura eram os requisitos da força-tarefa. Então, Eliot Ness, o escolhido para chefiar o grupo. Então, quando ele era agente da lei seca, Ness, em um pequeno grupo de homens, invadiu cervejarias ilegais e outros locais ligados à operação de contrabando, tá? Nos arredores de Chicago. Já que os agentes supostamente se recusavam a receber propinas, eles foram chamados de os intocáveis pela imprensa. A força-tarefa chegou a ter 50 homens. Sabiam de onde vinha dinheirama em sacos, quem pagava e quem recebia, tá? Mas ele sempre se safava, o Al Capone, ele estava sempre limpo. Mas Al Capone devia mais de $200 mil ao fisco. Então, descobrir os endereços dos jurados, oferecer emprego, muito dinheiro no dia do julgamento, e o juiz James Winkerson anunciou a imediata substituição do corpo de jurados, o que quebrou as pernas do Al Capone. E Al Capone, no dia 24 de outubro de 1931, depois de anos de infrutífera perseguição policial e perante falta de provas, ele foi detido por sonegação fiscal, tá? Condenado a 11 anos de prisão em 1931, encarcerado na cidade de Atlanta primeiro. Vocês podem ver como era a cela dele, um absurdo, né? Como nos dias de hoje. E mais em 34 ele foi um dos primeiros prisioneiros federais de Alcatraz, tá? E Al Capone foi condenado por fraude de impostos, mas ele não por assassinato. Ele teve sífilis, e por isso ele perdeu grande parte da coordenação motora, passou a ter dificuldades para falar, e foi uma das primeiras pessoas a receber tratamento de penicilina pela sífilis, tá? Nos últimos anos da vida, o Capone passava a maior parte dos seus dias pescando, vestido de pijamas. Então, vocês podem ver as fotos. Pijama listrado. Então, ele morreu dormindo no dia 21 de janeiro de 1947, aos 48 anos, após ter um derrame cerebral, tá? O valete de espadas no tarô não é uma carta positiva, ele vem avisar que você vai enfrentar alguns momentos difíceis. No entanto, essa carta mostra que você tem coragem suficiente para encarar qualquer parada, tá? É uma carta poderosamente espiritual,
Quando alinhada com a inteligência divina inerente a eles, pode superar qualquer obstáculo em sua jornada espiritual. Também, quando ele surge, mostra que esses acontecimentos serão rápidos. Então, o melhor que podemos fazer é adotar uma postura flexível. Então, para que você possa alcançar o que planeja, terá de passar por esses obstáculos e desafios. Mas todos os problemas surgirão de forma rápida, não tem como fugir, então mantenha-se atento a tudo que te rodeia. Então, todo mundo sabia que Al Capone era o chefe, que Al Capone continuava intocável, petulante, fazia piada de juízes, de autoridades, mas Al Capone ele tinha certeza que não seria pego, mas de forma rápida ele foi pego, a casa caiu. Então, é aconselhável agir com cautela para não cair num poço fundo. Então, não deixe a sua energia jovem te tornar uma pessoa imprudente. Um aviso importante dessa carta. Quando ela sai, ela indica que você estará encontrando uma pessoa negativa, alguém que vai trazer frustrações e problemas. Você terá que ter cuidado com as pessoas que em breve você vai encontrar, tanto pessoal como profissionalmente. Também pode dizer respeito referente ao consulente, indica que deve manter uma postura ativa perante os acontecimentos. E pode simbolizar, em sua forma mais positiva, alguém espirituoso, vigilante, hábil, esperto, alerta, assertivo, ativo, audacioso, alguém que gosta de ser desafiado mentalmente, que gosta de prestar atenção em si mesmo e nos outros, coletando dados e informações, tá? É disciplinado, dotado de um conhecimento prático, é bastante inquisitivo, astuto e perspicaz, tá? Então, Al Capone, ele era tudo isso, muito inteligente, muito perspicaz, tanto que ele fazia? Ele mandava a grana dos subornos ou para serem retirados nos bancos ou entregava nas lideranças sindicais religiosas, para os políticos, para os policiais, os magistrados, ele entregava em delivery, em casa. Então, para lavar dinheiro em negócios legítimos, ele usou a construção naval, usinas, estradas, edifícios, clubes. Então, Al Capone também se juntou às empreiteiras, tá? Não mudou muita coisa. Então, também, falando ainda do pajem, ele pode representar pessoas que vivam sempre na defensiva, paranoicas, cheias de suspeitas, podem ser personalidades ilógicas, vingativas, cáusticas, tolas, mordazes, contundentes e rancorosas, tá? Porque Al Capone teve sua popularidade manchada no massacre do dia de São Valentim, na manhã de 14 de fevereiro de 1929. Então, naquela época não se aconteciam muitos crimes. Hoje, infelizmente, parece que a gente se acostumou, né? Mas aquilo ali marcou. Então, 7 homens ligados à gangue de George Bugs, que eram inimigos de Al Capone, foram mortos a tiros depois de serem alinhados contra uma parede, tá? Dentro de uma garagem do bairro de Lincoln Park, no Chicago. Mas Al Capone continuou enriquecendo graças ao tráfico ilegal de bebidas alcoólicas, causado pela lei seca, e através da sua vasta rede clandestina de salas de jogos, tá? Ele escarnecia da sociedade e das autoridades, tornando-se o inimigo público número 1. Mas nunca ficou provado que ele foi o mandante desse massacre. Então, de maneira geral, essa carta representa tudo que é novo e tudo que é experimental. Ela nos alerta a nos precavermos tanto da credulidade como da ignorância, que pode nos levar a protestarmos sobre algo que não estamos bem fundamentados. Também é símbolo da individualidade e da libertinagem. Al Capone era dono, né, dessas boates, desses prostíbulos, e ele frequentava assiduamente, tá? Junto com os mafiosos amigos dele. Então, o pensamento inovador, também revolucionário e até mesmo rebelde, também são atributos dessa carta. Então, aqui de forma torta, temos também Al Capone muito bem representado. Ele criou a Bolsa Cultura, né, além de tudo que ele investindo também na construção de cinema, teatros, aulas de música, clubes noturnos com show, porque ele era um visionário, ele via além, tá? Há muito além disso. Então, essa influência também traz o que há de pior que existe e amplia os aspectos negativos de cada questão, tá? Num jogo. Por outro lado, é uma carta que inspira a verdade. Então,
Tudo que está obscuro, oculto, ou através de más intenções ou erros do passado, serão desvelados e virão à tona todos os segredos malignos. Assim como todos os podres de Al Capone foram expostos e ele foi preso. Tem mais alguns significados gerais, fala de dificuldades com um homem uniformizado, fala de credor, fala de viagem, mas viagem fracassada, pode ser o espião, o vigilante, o observador. Também fala de perigo de morte pública, grande perigo por inimigos ocultos e mesquinhos, tá? Um desafio para a pessoa do valete de espadas é de operar com integridade e honestidade durante a vida. Já que a vida flui sem esforço para as pessoas do valete de espada, eles estão sempre dispostos a tomar o caminho mais fácil. Então, foi o que o Capone fez durante a vida inteira. Tanto que, para não ser preso, eles jogaram pacotes de dinheiro dentro do carro dos agentes e esses jogaram os pacotes de volta para os mafiosos, tá? Então, eles ofereceram carros, casas, sítios, viagem ao exterior, mas os agentes de Ness não se venderam. E, então, foi a forma que ele tinha, que ele via que era mais fácil para não ser preso, comprar os policiais, os agentes. Então, os valetes são naturalmente jovens no coração, também excepcionalmente carismático e charmoso. Também características marcantes do Al Capone. Tem força no network, ele era muito bem relacionado e uma socialização benéfica em todas as áreas. Então, essa capacidade inata de se conectar com os outros pode ser usada de uma maneira manipuladora, de uma forma muito tentadora pelas pessoas do valete de espadas. Então, Al Capone manipulava as pessoas da mesma forma, né, tentando comprar elas. Então, muitos deles também encontram algum benfeitor financeiro em algum momento da sua vida, podendo receber uma herança ou um grande bônus pelo trabalho bem feito. E pode também atrair grandes somas de dinheiro. Então, Al Capone, além dele ter ficado milionário, mas primeiro ele herdou a herança mafiosa e esse império, como vimos anteriormente. No amor, o valete de espadas, ele anuncia uma relação passageira, uma noite só. Tá? Mostra geralmente a fase de esfriamento também de um relacionamento, onde podem acontecer brigas e discussões, geralmente ofensivas. O conselho é para que você não cobre demais do seu companheiro, tá? Também tenha em mente que nem sempre você é a pessoa certa na história. Mas para quem está só, os dias de solidão podem estar contados. Caso você esteja solteiro, fique atento às pessoas que você se envolve. Preste atenção nos sinais, não se funde a relacionamentos que podem futuramente te magoar. Use a sua inteligência, tá? Então, fala também que o relacionamento pode passar por momentos complicados. E também num jogo do consulente, se referindo a uma outra pessoa, é necessário que se afaste o quanto antes desse indivíduo, pois nada que venha dele será proveitoso. Além disso, será inevitável um envolvimento comprometedor com as possíveis falcatruas que possam ser advindas desse relacionamento. Aí você precisa pesar se valerá a pena. Então, a nível material, ele evoca o individualismo, a avidez, a busca dos lucros. Também fala que você deve guardar dinheiro, tá? Então, nos próximos meses, tente ficar longe daqueles que seguem ideais egoístas. Muito atenção às atividades que você realiza, especialmente com todo o ambiente à sua volta, principalmente coisas ilegais. Não tome medidas nem atitudes precipitadas, tá? Para que as situações não apanhem desprevenido. No trabalho, seus sonhos poderão ser realizados. As portas para o seu sucesso profissional vão estar abertas para você. Mas tenha cautela ao dizer o que você pensa. Nem todos gostam de ouvir verdades, tá? Principalmente se for de uma forma arrogante e prepotente. Se você estiver desempregado, tenha cuidado para não aceitar a primeira oportunidade que aparecer, principalmente se promete demais. Tá? Na saúde, não descuide da sua saúde. Essa carta é um alerta referente a esse assunto. Então, dependendo das outras cartas da leitura, o valete de espadas anuncia a questão de saúde e fraqueza física. Esteja mais atenta e vigilante, tá? Porque ela fala de somatização, tensões motoras e retardo. Qual é o conselho do valete? Prepare-se, pois existem desafios a serem vencidos, mas lembre-se,
Nada permanece, tudo sofrerá ataques, passará por desafios que precisam ser vencidos, tá? Pense bem nos desafios que irá enfrentar antes de iniciar a sua jornada. Fala de grandes surpresas que podem surgir e provocar transformações importantes. Um sentimento maior de liberdade poderá tomar conta de você, favorecendo os estudos e contato, estimulando a estabelecer novos planos para a sua vida. Mas abra sua mente a novas ideias, ouse trabalhar para torná-las reais. Esse é o tempo de organizar as coisas internamente para depois concretizá-las. Essa carta também vem lembrar que para que você consiga realizar seus sonhos, você precisa estudar seus passos e estabelecer metas para aumentar as suas chances de sucesso. Você poderá perder muitas peças e muitas batalhas no caminho. E não importa o que você sofra, o quanto você apanhe, você precisa reunir forças e seguir em frente. Espero que tenha gostado. Até o próximo estudo. Namastê.